Seguimos para os 12 elos? Então tá. Mas antes a gente está faltando aqui. Então a gente tem a emoção da carência, que a gente já falou. Aí é o outro lado ali da emoção perturbadora, são 6 emoções, 6 cegueiras, 6 bolhas. Né? É o niilismo, a preguiça, o torpor, a obtusidade mental. É quando a gente está assim, me deixa aqui, não quero saber de nada, eu quero ficar num morro com alguém me abanando. Preguiça total, niilismo total em relação ao mundo. Então, assim, a partir da minha cobra, que brigou, né, que estava ali nervosa, eu posso ter sentido. Eu posso ir para o reino, para a mente das raiva e medo, carência ou nada. A parte do niilismo total. Ou preguiça, né? Isso. Vai girando para baixo a cobra e o galo vai subindo. Para as emoções. O galo atuando em cima do javali, fixado ao javali, vai para emoções superiores. A cobra fixada ao javali vai para as inferiores. Por isso que eu uso como lei do karma. Enquanto eu estou fazendo as coisas, eu estou subindo. Dali a pouco surgiu a emoção perturbadora, a minha mente foi para baixo. Minha mente flutua nessas 6 emoções, a partir do galo e da cobra. Recebeu elogio, fomos lá para os reinos superiores. Recebeu crítica, fomos lá para os reinos inferiores. Isso. 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 É um fechamento, que agora que a gente vai falar dos 12 elos, né? Então, o que a gente viu? Aqui a gente viu o nosso dia a dia, javali, galo, cobra e as emoções correspondentes. Ficou mais ou menos claro? Agora, o que acontece nessa imagem? Tem 12 quadradinhos externos, né? São chamados 12 elos da originação interdependente, aonde o Buda descreve como é que a gente constrói o sofrimento mesmo, pedacinho por pedacinho. Né? Porque ele diz uma coisa interessante. O Lama diz que depois que o Buda atingiu a iluminação, né, que ele estava livre de todas as experiências, ele se fez a seguinte pergunta, né, as famosas perguntas. Né? Se a gente tem a mente livre, distante disso, como é que a gente constrói o nosso sofrimento? Com a mente livre, ele fazendo essa pergunta, a resposta já surgiu nos 12 elos. Então, os 12 elos é a descrição, né, que o Buda fez de como nós construímos o nosso sofrimento. Então, assim, primeiro elo está lá em cima, né, do lado de lá. Depois vocês podem olhar a imagem. Acho que é legal vocês fuçarem coisas sobre essa imagem. O primeiro elo é uma pessoa com uma bengala na mão, é um ceguinho. É um cego com uma bengala na mão. Né? Então, isso é chamado avidya, ou cegueira, ou ignorância. Né? Então, o que acontece? Eu estou antes do software da roda da vida começar, que vai ser ali pelo primeiro elo. A minha mente está livre, dali a pouco eu vou começar a construir a minha experiência de sofrimento. Primeiro elo. Primeiro elo significa, então, eu fiquei cega à minha experiência ampla. Eu tenho avidya. Eu começo a olhar, eu olho para o mundo com uma visão enganosa. Eu não olho o mundo como ele é. Isso foi que o Buda descobriu. O que ele descobriu? Entre vários enganos da nossa visão, vários. Tem retiros do Lama, assim, páginas dele dizendo tudo que a gente vê enganoso, a ocultação que a gente não está vendo as coisas, né? Mas assim, tem até a física. Então vamos lá, a gente tem várias ilusões de óptica, que a gente jura que está vendo e aquilo não está lá.
Fora isso, a gente também faz coisas na vida em cima de realidades que não existem. E a gente passa a funcionar com aquilo. A gente está fazendo toda uma visão enganosa o tempo todo. Por exemplo, isso eu estou falando do plano grosseiro, né? Que seria a própria física. Mas a gente pode pensar que a gente fala o tempo todo e tem um relógio para isso, que o Sol nasce e o Sol se põe. Esse é um exemplo que o Lama sempre dá, né? E a gente diz isso e todo mundo se relaciona com isso. Isso não é verdade, é a Terra girando em torno do Sol, né? Então, quando a gente vai olhar a realidade como ela é, a gente tem uma realidade, mas nós temos sempre um olhar que não é o real e que passa a operar, como se fosse a realidade. Olha só, isso é muito difícil, porque vai ser uma chave depois para poder a liberação acontecer. É porque eu estou olhando a realidade de uma forma enganosa. Aí o que o Buda disse? Já estava falando da física. Quando eu descrevo alguma coisa, eu estou achando que eu estou descrevendo aquilo, separado de quem está descrevendo. Eu não me coloco na experiência. Eu descrevo um objeto externo e eu acho que eu estou descrevendo o objeto externo. Mas, na verdade, quando eu estou descrevendo o objeto externo, eu estou dizendo os meus conceitos e valores e ideias a respeito do objeto externo. Eu não percebo isso. Eu acho que eu estou sendo fora, assim, cético, neutro, né? Mas aquilo que eu descrever, então se eu vou lá e descrevo o Vitor, olha, o Vitor é um rapaz bonito, olhos azuis, simpático, sorridente. O javali. Olha lá, críticas, né? Mas aí, só fazendo elogio. Mas assim, não importa o que eu fale, é o que eu acho. É o que eu tenho como conteúdo, como experiência. Né? Se eu acho alguma coisa bela, é parte dos meus referenciais de belo. Tanto é que tem outras pessoas que não vão achar. Então, o que o Buda descreveu? A gente acha que a gente está descrevendo o mundo independente da nossa mente, mas nós estamos descrevendo coemergentemente a nossa mente junto com aquele objeto que nós estamos descrevendo. No momento que nasce o Vitor que eu estou descrevendo, está descrevendo, está nascendo a Inês que está descrevendo o Vitor daquele jeito. No mesmo instante. Essa mesma experiência. Eu estou falando dele e estou falando de... E está nascendo a Inês que está falando dele. Então, na física quântica, que ela está chegando ao que o Buda chegou, né, 2.500 anos atrás, é onde eles olham, tem o observador e tem o objeto. Tem a pessoa, tem uma experiência. Né? E a gente não se inclui. A gente acha que está no mundo externo. A gente não percebe que ao descrever o mundo externo, eu estou descrevendo minha própria mente naquele instante, nascendo como observador daquele objeto. E descrevendo aquele objeto junto. Então, é minha mente e o objeto nascem no mesmo fenômeno e eu não vejo. Eu não percebo eu nascendo ali. Na hora que eu estou descrevendo alguma coisa, eu não estou percebendo que está surgindo a Inês que está cheia de conceitos descrevendo aquilo. Eu estou falando parece que eu estou falando da pessoa. Aí o Buda disse, toda vez que você descreve qualquer coisa externa, você está descrevendo a sua própria mente. A gente olha e fala, como estou descrevendo a própria mente? É a hora que a gente vai começar a pensar o que está acontecendo. Quando eu estou descrevendo ali, eu estou descrevendo o que eu considero de conceito, o que eu acho, o que eu não acho. Qualquer coisa que eu descrever, eu vou descrever a partir dos meus próprios valores internos naquele momento, naquele instante. Todos os fenômenos surgem no mesmo momento, no mesmo instante, coemergentes. A pessoa e a situação, o observador e o objeto. A gente não vê isso. Esse é o primeiro e profundo engano. Porque se a gente se vê na situação, a gente tem como mudar. Né? A gente só acessa a liberdade porque a gente entende nessa situação que a gente é coautor da realidade. Nós fazemos parte. A gente não é vítima. A gente é coautor. Só que eu nunca percebi isso. Que eu estou fazendo parte daquilo. Né? Então, essa é a minha maior avídia, a ignorância. Eu acho que as coisas estão externas a mim, por isso que eu vou mexer
no mundo externo. E eu não percebo que eu estou ali surgindo junto com aquele valor do mundo externo. Então, por eu não ver, eu atribuo ao mundo externo, mas eu estou surgindo naquele momento. Então, assim, eu chego diante do shopping, né, e olho alguma coisa e falo, uau, eu quero, aquilo é lindo. Aí eu digo, aquilo é lindo. Eu não percebo que nasceu essa pessoa aqui, sorrindo e achando lindo aquilo. Né? Eu só falo, aquilo é lindo. Aí começou o problema. Porque aí eu não estou me vendo na situação, eu não estou vendo que eu sou aquela que acha que aquilo é lindo, ou eu sou aquela que acha que aquilo é chato. Aí começa a história. Por que as pessoas, o ou não, né? O outro pode ser, tem uma frase clássica do Lama, né? Eu digo, a pessoa é irritante, ou sou eu que me irrito na presença dela? Né? Então, no momento onde eu me coloco, se eu disser, a pessoa é irritante, eu não me coloquei nessa experiência. Mas é mentira. Eu acho que eu não me coloquei. Mas se eu estou dizendo que ela é irritante, nasceu aquela pessoa que acha que aquela é irritante. Não é todo mundo que acha. Né? Mas eu não vejo isso, que eu estou descrevendo o que eu acho. E como, às vezes, tem um coletivo que descreve a mesma coisa, aí piorou, como diz os mestres. Aí parece que é mesmo. E não é. É tudo conceitos de época, de momentos, de não sei. Uhum. Aí eu vou no shopping e eu vejo aquela roupa, eu olho aquilo, é lindo, eu gosto. Né? Não é por acaso, eu não nasci de um jeito, né? Esse olhar ele não é meu, né? Da minha verdadeira natureza. Eu aprendi a ser assim, né? Tem toda uma estrutura para me fazer ver assim, para construir esse óculos, né? Que a gente vai construindo a vida toda. Acho que a liberdade, ela chega quando a gente começa a perceber, começa a pensar assim, da onde vem eu ser assim? Né? Onde que no mundo veio uma informação, um estímulo para eu ver desse jeito? Porque aí a gente fica até muito triste assim, não, eu não sou nada de nada, né? O que tem de mim, de verdadeiro no mundo? O que sou eu? A gente não pensa, né? Porque é muito... A gente tem um apego à autoimportância, né? Isso é uma das fontes de sofrimento, é um grande apego à autoimportância. Então, é mais ou menos isso. Não é isso, não, na verdade. É mais ou menos. A criança já nasce com a avídia. Ela já grita e já vem o leite. Ela já tem a relação dual. Ela já sabe lidar com a mãe, com não sei o quê, com uma série de coisas. Ela grita quando dói. Né? Então, assim, ela já tem manifestações da cegueira. Mas é claro, porque todos nós já nascemos assim, mas assim, o claro que a gente vai colocando pela cultura cada vez mais marcas. As pessoas não tinham. Por exemplo, há pouco tempo atrás, isso aqui, por exemplo, eu cheguei num lugar em Belo Horizonte com um sininho tibetano, parei num boteco assim, ficou todo mundo. Olhava, virava. Não fazia parte do mundo deles. O que é isso? Né? Aí eles podem imaginar mil coisas. Né? Espremedor de caipirinha, ainda mais no boteco. Ó. Pilão, socador. Eles estavam ali imaginando milhões de coisas. Né? Mas ainda eles têm uma visão enganosa, que tem um objeto ali separado de mim, e eu não vejo que eu sou aquele que não sabe o que é aquele objeto. Eu não vejo isso. Né? Eu estou só ali. Né? Aí cheguei eu e disse, isso é um sino. Na hora eu pensei, agora criei para sempre essa marca.
Nunca mais eles vão olhar e falar, o que será isso? Eles vão falar, isso é um sino. Né? Então a gente faz isso. Aí o que acontece? A gente tem várias marcas. Aí vem o Buda, o nosso trabalho de praticante não é fácil. E vai dizer agora, tudo que você viu, você vai ter que olhar de outra forma. Aí você vai começar a olhar, porque assim, eu estou achando que ali é um sino. Né? Eu estou dando esse nome de sino, porque eu acho que é um sino. Porque eu tenho uma experiência de sino. Né? Mas aí eu começo a analisar, isso aqui é um sino? Isso aqui é um sino? Isso aqui é um sino? Cadê o sino no sino? Então, o Buda, eu não vou entrar em profundidade disso, mas o Buda, ele faz com que a gente questione tudo à nossa frente. Tudo, se eu chamei isso de bolsa, ele vai dizer, isso não é uma bolsa. Você fala, como não é uma bolsa? Não, não é uma bolsa. Cadê a bolsa? Cadê a bolsa na bolsa? Se eu pegar, o Lama ainda brinca assim, se eu pegar um pedacinho e mandar para um laboratório, vai vir bolsa? Não. Não tem bolsa na bolsa. Mas é interessante, se eu junto isso, mais aquilo, a mente da originação dependente, que ele chama. Junto isso, mais aquilo, aí eu digo, surgiu uma bolsa. Mas não tem uma bolsa. Mas surgiu a bolsa. Então começa aquela linguagem. É, não é, mas é. Por quê? Porque o Buda diz assim, passe a desconfiar de tudo que você diz que é. Se você quer mudar a sua mente, vai ter que ter um trabalho árduo. Mas retiros de 3 anos para começar a olhar e falar assim, xícara. É uma xícara. Não, não é uma xícara. Aí você vai analisar que não é uma xícara. Depois você analisou que não é uma xícara, você vai falar, e não é que surgiu uma xícara? A xícara existe na experiência de xícara, mas aqui mesmo não tem nada que seja xícara. É uma alça com não sei o quê, eu vou juntando coisas, mas a minha mente que dá o tom, né? E diz, então, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo. Né? Eu não estou percebendo a coemergência, eu não estou percebendo que eu estou dando tom na experiência. No momento que eu vou dizer isso aqui é uma xícara, é como se eu não existisse. É a xícara que existe. Isso é um pouquinho mais complicado. Tá? Esse primeiro elo, que é a avidya, é a cegueira básica da vacuidade, que é o ensinamento elevado para a possibilidade da liberação do sofrimento. Isso não é uma coisa que a gente vai falar agora em 2 minutos. O que eu estou querendo dizer, mas vocês devem investigar muito essa palavra avidya, essa cegueira. Desconfiar, desconfie de tudo até hoje que você disse, isso é. É mesmo? Emoções, o que for. Porque o que o Buda descobriu é que nós começamos nesse grande engano, esse é o primeiro passo. Tudo que nós estamos dizendo que é, não é. Aí já comecei a arrumar uma encrenca. Né? Então, o primeiro passo significa que eu estou cego para olhar a realidade como ela é. Eu estou olhando de uma forma enganosa, estou achando que o objeto está ali e que eu não faço parte da experiência. Não vejo a coemergência. Então, quando eu começo a fazer o treinamento, retiros, alguma coisa, a gente começa a olhar a coemergência de tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vou ter que começar a olhar a vida de uma nova forma. Porque se eu olhar como apontando externamente, esse olhar da roda da vida, eu estou construindo sofrimento. Então, eu quero começar a olhar assim. A cada experiência, eu estou falando do objeto, eu tenho que olhar esse observador que nasceu nela, dizendo coisas. Eu vou começar a olhar para esse mundo interno e para o observador e depois perceber a coemergência. Porque, por enquanto, eu só observo e só falo do objeto externo. Né? Eu não percebo. Então, entre as várias cegueiras que o Buda descobriu, há uma cegueira. Eu me relaciono com o mundo achando que o mundo é assim e não é. Essa cegueira é que faz o sofrimento. Por quê? Eu estou olhando lá. Eu estou lá no primeiro elo, eu estou cego. Não me incluo na experiência. Né? Então, eu digo aquilo é aquilo. Né? Isso aqui é um sino. Né? Aí eu digo isso e pronto, não estou me incluindo na experiência. É assim que eu faço. Né? Mas aí o Buda diz assim, no momento que você está falando que ali tem um sino, você está usando suas marcas mentais para falar. Você tem marcas do que é um sino. Quem não sabe o que é um sino, não vê um sino. Precisa ter olhos para ver, precisa ter marcas para ver. Esse é o segundo elo.
chama sanskara, marcas mentais. Aquilo que eu estou descrevendo à minha frente, achando que é separado de mim, porque já está errado, eu já comecei errado, então agora o segundo elo, todos eles vão seguir a partir de avidya, do engano. Não tem mais olhar lúcido. Eu estou olhando para lá e eu não estou vendo que eu estou descrevendo as minhas próprias marcas. Quando eu descrevi ele, eu também não vi que eu estou descrevendo o que eu acho, minhas próprias marcas. Então, o segundo elo é sanskara. O que eu descrever o mundo, eu estou descrevendo a partir de marcas mentais. Eu já tenho referenciais e marcas de um monte de coisa. Nós temos um jardim, a Laya Vijnana, um depósito, um grande jardim de marcas mentais, que a gente só acessa. Vai olhando as coisas e vai acessando marcas mentais. A gente perdeu a liberdade, a gente ficou preso em marcas. Aí eu olhei para aquilo, achei, perdi aquela marca, eu perdi a liberdade. Né? Não tem em português uma palavra para isso. Então, todo esse olhar ele ainda está marcado. A palavra dukkha, que não tem em português só. A palavra dukkha é a roda da vida, tanto faz. Isso, você vê como... Então, assim, a vidya, essa cegueira, é assim, é o que o Zé falou. A nossa visão, além de ficar, a gente não está vendo nada, ela vai ficando muito estreita, muito limitada. Então, toda vez que eu falo, está operando sobre a vidya, significa fechei. De uma visão ampla, ela fechou e eu estou operando só de um referencial. Visão estreita, a vidya. Visão lúcida, búdica, ampla. A vida é estreita e de acordo com as marcas e com as emoções, e eu vou reduzindo o mundo. A condição de ignorância do ser humano, de ignorância, não é a condição nossa real. Nossa condição real é liberação, mente livre, natural. Não, os mestres já não estão nascendo mais. Alguns nascem sem. Sem. O resto nasce com a vida. Nós estamos girando na roda da vida. Só que esse ensinamento da roda da vida vai reencarnando, renascendo, reencarnando, tal. É isso mesmo que acontece. Só que os mestres falam assim, isso é o mais do comum. Mas é o grande chance do ensinamento que isso é possível liberar. A gente tem fechamentos diferentes, claro. Por exemplo, cada um vai ter, mas a vidya, ela vai existir. Então, assim, eu estava falando do jogo de futebol, então tem alguém que tem um fechamento para o jogo de futebol ficar ali. Outras pessoas estão livres daquele fechamento, não sofre pelo jogo de futebol. Uhum. Mas, assim, o agradável e o desagradável, né, é buscar a atração e a aversão. As crianças têm, os seres todos têm, a ameba também. Atração e aversão. E as crianças também. Se eu atraio, eu tenho aversão. Né? Tudo dentro de uma ignorância. Isso. Sim. Por isso que é legal a gente pensar nas crianças mesmo. Ainda tem, eles estão abertos. Então, assim, quando eu falo ajudar as crianças a ter boas questões, refletir o mundo interior, olhar para as coisas com um olhar investigativo, né? Isso é mais fácil. A criança está mais aberta, né? Com certeza, tem essas diferenças. Mas, assim, a vidya está ali. A vida está ali. Agora, o que acontece todo o caminho vamos liberar a cegueira, vamos liberar a vidya e manifestar na experiência da roda da vida, a gente não vai mudar de lugar. Aqui mesmo, só que com uma outra referencial, que não é o referencial da roda da vida. Porque no momento que eu ponho o objeto externo e não me incluo,
O que é a experiência da roda da vida? Eu ficar mexendo no objeto externo. Eu estou sempre arrumando lá fora. Por quê? Por quê? Pela visão errônea que eu tenho que lá fora que é o causador. Né? A visão. Isso. Então, o ensinamento do Buda, que é o 7º passo, do 8º passo, ele vai dizer, agora você vai olhar tudo que você considera de objeto, que é forma, todas as tuas sensações, gosto, não gosto, agradável, desagradável, todas as tuas percepções, todas as suas marcas mentais e toda a sua consciência, você vai olhar para isso e vai ver que tudo que você viu até hoje, você vai ter que fazer o treinamento. Foi enganoso, você vai ter que trocar o olhar. O tempo todo do treinamento budista é como eu vou olhar a realidade como ela é, a partir do momento que eu estou vendo que eu estou olhando ela de forma enganosa. Agora eu vou ter que fazer essa troca, eu estou com hábito. Agora eu tenho que fazer treinamento, acumulação. A hora que apontar para o mundo externo, opa, me incluo, estou vendo que minhas marcas estão ali. Eu vou fazendo o tempo todo um novo olhar. Então agora o praticante vai fazendo, daqui a pouco ele já está dizendo, não é, mas para tudo. Você vai olhando, mas estou sentindo assim. Mas não é. Mas é. Aí vai fazendo essa brincadeira, que na verdade é a troca do olhar de avidya, de ignorância, de cegueira, para o olhar de sabedoria. Né? Outro exemplo, por exemplo, que o Lama sempre dá dos templos. Né? Então eu digo, aqui tem um templo, lá no templo. Né? Aí o que acontece? O pedreiro que estava construindo as paredes não fala que tem um templo. São 4 paredes, porta. O que faz o templo ser templo? As imagens? Tem gente, os pedreiros também olharam ali, ninguém estava... O que faz o templo ser templo? Sou o meu olhar. Eu tenho um templo interno, na hora que eu entro lá, eu falo, nossa, isso é um templo. Mas se eu for olhar, é parede, janela, viga. Ninguém construiu templo, construiu um espaço. Né? Onde é que está o templo? Na mente de quem entra e vê o templo. Né? Mesmo que tenham todos os objetos, mesmo que não tenha nenhum objeto. Né? Então, nesse momento, aqui é uma sala de palestra. Né? Depois vem os músicos aqui é a sala de música. Na verdade, a casa da gente, né? A gente fala, essa é minha casa. Se foi alugada, antes quem alugou era a casa dele. Mas parece que a hora que a gente entra, é minha. E são 4 paredes, mas a gente tem a sensação de minha. A hora que vem a sensação de minha, que nem é minha, já começou o sofrimento. Porque é minha casa. São 4 paredes. Então, o Buda vai analisando de forma bem fria, mas aí ele diz, a gente vai dando os tons. É minha, é lindo, é isso, é aquilo que nós estamos fazendo as coisas, depois ficamos presos àquilo. Na verdade, as coisas são bem... muito obrigada. Obrigada. Exatamente. Vamos ajudar as crianças a investigar e não dar respostas que nós mesmos... A possibilidade de abrir. A gente está dando uns fechamentos. Ou você diz com honestidade, eu estou te dando uma resposta, mas ela é estreita. Ela é pequena. Pode ser que tenha coisas muito mais amplas. Né? Você não precisa deixar de dizer. Mas a gente ter consciência que qualquer coisa que a gente diga está sendo limitado a partir de referenciais, que podem existir outras visões, que elas podem ser mais amplas. Isso já é sabedoria. Eu saber que eu sou ignorante é a sabedoria, ou seja, que eu tenho visões estreitas. Ignorância não é ignorância de conhecimento, né? É de visão ampla e visão estreita. Então eu digo assim, eu sei que eu tenho visão estreita, que eu vou dar uma opinião estreita. Né? Mas não acredite que a minha é a única verdadeira. Instiga para que as pessoas possam ouvir vários olhares sobre a coisa. Isso é o ideal mesmo, né? Para a gente não ir dando certezas. Assim. A nossa educação está muito complicada. Né? Claro. Claro.
Então, por isso que a gente está, o Lama falando e todo mundo, assim, o sistema educacional está caindo, a gente está torcendo para que ele caia mesmo e venha um outro sistema de cooperação, de mundo cooperativo, não mais competitivo, não mais vestibular, uma série de coisas, porque a partir desse mundo competitivo foi gerando toda uma educação. As crianças estão sendo educadas a partir daí. Pode-se mudar tudo. E a gente acredita que é possível mesmo. É isso aí. É bem legal, né? Tem um projeto lá em Alto Paraíso, na Escola Vila Verde, que eu no começo eu estava lá e eu vi esse projeto chegando, que foi do Fernando, na minha mão, assim, era investigando a nossa natureza. Era um projeto dele para as crianças, né? Aí ele começou a praticar, né? Aí ele começou a dizer assim, vamos pôr agora o olhar do budismo no projeto. Aí começou assim, o nome. Aí virou investigando a nossa própria natureza. Aí já começou assim, fica a dúvida, tanto a natureza externa quanto a interna. Mas aí todas as brincadeiras que ele fazia do investigando a natureza com as crianças na natureza da Chapada, ele entrou com o mundo interno. Então a criança vai experimentar o rio, vai nadar no rio, vai conviver com o rio e vai relatar o que ela sente ao ver o rio. Qual a experiência ela começa a lidar com o mundo interior. Uma tem medo, outra tem isso, tem aquilo. Mas até então o projeto era só ver o rio. E agora, assim, o rio, como eu vejo o rio, como eu me relaciono junto com o rio, e somos todos na relação. Então, quando entrou isso, entrou o olhar interno. As crianças estão olhando para dentro. Aí uma tem medo, a outra tem uma alegria. Aí elas já começam a olhar e falar, ué, é diferente. Cada um diante de um rio vai ter uma emoção diferente. E aí vai ter experiência diferente. Aí você começa a ver o quanto a emoção modifica o teu olhar. Então, é fantástico no momento que ele introduziu isso. Então, as crianças estão fazendo todas as experiências na natureza e observando o mundo interno e relatando junto. Aí já é maravilhoso, né? E também essa possibilidade de ver que cada um está vendo sobre uma perspectiva. E estão todos certos. Não tem um certo ou um errado. Né? Cada um está vendo sobre um ângulo, que é o que a gente fala do diálogo apreciativo que o Lama diz, né? Como é que a gente poderia resolver as coisas, né? Então, assim, cada um está falando a partir da sua experiência. É rico para a gente aprender. Né? E são as coisas que... A riqueza. Então, eu acho extraordinário que o Dalai Lama e o Lama Santa, ninguém fala muito a palavra tolerância, respeito. Assim, é algo mais além do... Não é respeitar o que o outro diz ou tolerar, parece até uma coisa meio arrogante, assim, né? É celebrar com a opinião do outro. Né? É assim, que uau! Tem pessoas que olham e veem de formas diferentes, que bom, que riqueza. Cada um tem visão limitada. Agora, você imagina se forma uma roda, cada um com suas visões, essas são as nossas mandalas. Claro que vai ter visões riquíssimas e estão todas maravilhosas, cada um olhando sobre um contexto. Um sozinho vai olhar um. Né? Então, essa visão da mandala ela é rica, ela não é respeitosa, ela realmente quer e celebra a opinião dos outros. Porque, tanto quanto a nossa, de qualquer um ali, ela é importante, porque é um olhar. E cada um está olhando sobre a vida. Fechado. Mas a hora que amplia, aí começou a ficar ampla. Então, vira uma mente búdica. Uma reunião onde as pessoas vão, através de um sonho, cada um olhar sobre uma perspectiva, né? E vai só acrescentar. Bom, vamos seguir aqui por causa do tempo. Nós estamos ainda no começo, mas eu vou fazer uma corridinha, porque isso tem estudo aqui no SEB, é para se aprofundar mesmo. Cada detalhe da roda da vida dos 12 elos. Eu estou fazendo uma coisa rápida de uma palestra, né? Então, o terceiro elo, o segundo elo marca as... Primeiro elo, avidia, fechamento, cegueira, estreito. Não vejo a coemergência e coloco o mundo externo a mim. Segundo elo, quando eu descrevo o mundo externo, que eu estou achando que é externo, eu descrevo a partir das minhas marcas mentais, que eu não vi. Aí, no terceiro elo, Vijnana, o Buda diz... Além de tudo isso, tem uma energia, tem uma consciência que acontece naquilo junto com as marcas mentais. Né? Ela não é só solta.
ela já começa a ter uma pequena consciência naquele terceiro elo. Então, assim, o que é consciência? Já me movimenta uma energia. Se eu olho para um sino, e se puserem aqui uma arma, uma metralhadora, né, com certeza, no momento que eu olho para o sino, vem o que é o sino para mim e toda uma experiência interna de sino. Se eu olhar para uma arma, vai vir o objeto que eu estou vendo e toda a experiência interna, né? Então eu já me vejo assim, eu olhando para o sino assim, para a arma assim. Né? Então o que acontece? Junto com aquilo que é o objeto, vem uma experiência, uma consciência, uma ideia que já mexe uma energia. Esse é o terceiro elo, né? É uma consciência mundana daquilo que está ali. Né? Então, consciência condicionada, com a energia, com tudo correspondente, né? que corresponde a mim. Né? Quando eu falo da coemergência, que as pessoas não veem, um soldado vendo uma arma, vai falar, uau! Né? Como as coisas são coemergentes. Cada um vai olhar a partir das suas marcas aquele objeto com todas as emoções. Então, eu descrevi eu com 2 objetos. Outras pessoas vão ter outros olhares. Né? Então, o terceiro elo é isso. No quarto elo, o que acontece é assim. Todas essas experiências, nós estamos falando num plano sutil. Assim, né? Eu estou olhando objeto, outro, aquilo que tem um conceito, alguma coisa que mexe dentro de mim. A partir do quarto elo, eu estou entrando no mundo da forma. Ele chama isso mesmo, nome e forma. Eu estou com uma ideia e eu, naturalmente, por avídia, pela minha cegueira, eu preciso de um objeto externo para lembrar do que eu tenho dentro. É como se fosse uma dependência mesmo. Eu vou atrás da forma para trazer o que eu já tenho dentro. Então, assim, a lista de supermercado é uma boa, né? A gente chega em casa, a gente pode passar sentada no sofá, a nossa mente, ela tem condições, ela é livre de eu ir para o armário, para a geladeira, olhar as prateleiras, saber tudo o que eu preciso comprar, né? E ir para o supermercado comprar. Mas o que acontece? A nossa mente é dispersa, aí a gente chega no supermercado, aquelas milhões de informações, aí o que a gente faz? Vamos pegar uma lista, vamos levar a lista. Então, na Marupa é assim, eu pego um objeto concreto para manter aquilo que eu queria que tivesse na minha mente. Então, eu vou atrás na vida, em objetos, para manter aquilo que eu tenho dentro. Porque, lembra, eu estou o tempo todo agora em avídia, pegando objetos para lembrar coisas dentro. Né? Então, eu vou atrás daquilo. Eu procuro uma forma, o quarto elo. Alguma coisa que me lembre aquilo que está aqui dentro. Né? Então, por exemplo, eu acho interessante a frase, uma poesia de Fernando Pessoa, muito lúcida, né? Onde ele diz, bela não são as flores, bela é a sensação que eu sinto ao ver as flores. Né? Então, ele se incluiu, ele tirou isso. Então, o que acontece? Eu tenho uma sensação de bela quando eu vejo as flores, eu compro flor. Então, eu compro flor, a forma. Eu vou atrás da forma, eu compro a flor para surgir aquela sensação dentro de mim. Uau, é bela. A flor em si é neutra. Isso, com certeza. Porque aí eu vou atrás daquilo que eu marquei. Tem gente que olha a flor e pode chorar. Não acha bela. Tem. A gente vai ter, então, as experiências, a gente vai marcando, é isso. E a gente pode ter uma experiência legal e depois marca outra. Eu conheci uma senhora que a filha dela se suicidou na lua cheia. Para ela, a lua cheia é sofrimento. Por quê? Ela marcou a lua cheia, a emoção que ela teve o dia que perdeu a filha. Mas até a filha morrer na lua cheia, a lua cheia era linda. Ela era romântica, né? Então, o que acontece? A partir de experiências, eu marco e fico fixada. Essa é a nossa mente, que nós estamos querendo acessar a mente livre, esse é o nosso treino. Para cada experiência dessa, a gente liberar, não é para ficar presa em marcas, em traumas.
Mas a gente tem essa tendência. Aí a gente cria essa marca, virou samskara. Aí sempre diante daquilo, ficou marcado. Né? Então eu estou tentando liberdade. A palavra toda do budismo é a mente é livre. Eu faço essas marcas, mas ela é livre. Eu posso me desfazer. Eu estou achando que tudo isso é muito sólido, mas é tudo, na verdade, tecido fácil. Eu posso me desfazer de tudo. Né? No budismo veio antes na mente e depois o cérebro ele vai ter a manifestação coerente. Então a pessoa quando diz, o cérebro está assim, por isso que ela tem o trauma, no budismo não. Primeiro ela teve, aí o cérebro foi lá e fez uma marquinha. Muito. Perfeito. Perfeito. Dá para estudar mais, Então vamos passar para o quinto elo. Quinto elo, eu estou entrando em contato com aquilo que eu entrei, fui para a forma, né? Eu fui para a forma. Então vamos pensar assim, eu estou pensando que eu quero construir uma escola, sei lá, ainda está na minha mente, até que eu vou lá e no quarto elo encontro o objeto. Antes eu estou aqui pensando o jeito que eu gostaria, meus conceitos, as minhas marcas. Aí eu vou lá e encontro. Então, quando me encontro, eu cheguei no quarto elo, aí o quinto elo, que o Buda diz assim, eu vou ter uma percepção daquilo, vou me relacionar com aquilo. Eu encontrei, agora eu tenho um contato com aquilo. Né? O sexto elo é assim, esse contato que eu vou fazer com aquilo, eu uso meus 6 órgãos, eu uso os órgãos dos sentidos. Né? A visão, a audição, olfato, paladar, tato e a mente, o meu conceito daquilo. Então eu passo a avaliar, eu chego na escola e penso assim, ela é bonita, eu estou olhando pelo visual, que lugar é excelente. Eu uso os referenciais que eu normalmente vejo dos órgãos dos sentidos, mais as marcas que eu tenho junto com esses referenciais, e ali eu entrei em contato com a escola. Isso, tudo que nós estamos fazendo, nós estamos construindo o sofrimento. Lembrem. Né? Aí eu entrei em contato lá e usando os órgãos dos sentidos. Né? Aí quando chega no sétimo elo, é algo extraordinário. Porque aqui na imagem é o mesmo ceguinho, só que agora ele fica cego de novo. Ele põe um garfo no olho. Ou seja, eu já era cega, visão estreita. Agora eu limitei minha visão em binária praticamente. Ela pode ser trinária, mas ela é binária como ação. É assim, gosto ou não gosto, sétimo elo. Isso é confortável ou não é confortável? Tá? Gosto ou não gosto, confortável ou desconfortável. Essa sensação é o sétimo elo. Então, o que acontece? Diante dos meus órgãos dos sentidos, aí eu digo, isso eu gosto. Isso eu não gosto. Aí vai pelo cheiro. Aí o que acontece? Toda a experiência que eu já estou olhando para o mundo externo e olho para aquilo, já estou em avidia desde o começo, né? Mas eu estou olhando para aquilo e falo, aquilo eu não gosto. Eu poderia gostar ou não, eu teria liberdade, mas eu já estou olhando e falando, aquilo eu não gosto. E aquilo eu gosto. E tem uma parte que é indiferente, que é a maioria. A gente é indiferente a uma série de coisas. A gente anda na vida, no mundo, e não vê nada, quase. Né? Só o que a gente tem atração e aversão. A gente entra no avião, tem 200 pessoas, a gente não vê o rosto de ninguém. A gente está andando em vários lugares, a gente vai numa trilha, raramente a gente vê tudo que está ali. Então tem uma região muito grande da indiferença que a gente nem vê. Aí tem outra, a nossa mente se dividiu em gosto ou não gosto. Sétimo elo. Aí, gosto ou não gosto daquele objeto externo, eu estou com essa marca do gosto, não gosto ali, já acabei de fazer. Né? Aí eu digo assim, bom, o que eu vou fazer? Eu vou atrás, na minha vida, do que eu gosto e vou fugir do que eu não gosto. Eu vou começar a ir atrás do que me é confortável e desfazer do que não é confortável. Muito legal. Essa é a minha grande inteligência. Né? Vou atrás disso. Agora eu vou construir minha vida, os 12 elos é isso. Vou construir minha vida buscando tudo que eu gosto e tentando me afastar de tudo que eu não gosto. E coloco isso como roteiro.
desde o início, tem que lembrar que eu não estou me tocando, que eu não estou me vendo na experiência. Por isso que eu estou fazendo tudo no mundo externo. Eu quero aquilo que eu gosto. Não percebo que eu poderia trocar. A visão lúcida é, eu gosto ou não gosto, como é que melhor eu lidar com aquilo? Eu troco o mundo interno. Mas ali eu não estou fazendo isso. A roda da vida, eu não olho para o mundo interno. O meu referencial é sempre externo. Né? Então eu estou lá, e se eu gosto, aí vai no 8º elo. Eu começo a imaginar e ir atrás de tudo que eu gosto. E me afastar de tudo que eu não gosto. Então, o 8º elo é onde eu estou na vida mesmo, usando o referencial do 7º. Né? Gosto ou não gosto, é confortável, desconfortável. E começo a ir atrás disso. Chega no 9º elo, o que acontece? Tem frutos. Interessante, começa a dar certo. Eu começo a ir atrás de tudo que eu gosto e vou ficando bem. E consigo me afastar daquilo que eu não gosto. Aí, nossa, gente, vai ficando aquela coisa meio... Uau, já sei como viver. Como é que eu vou viver bem? É só eu me aproximar daquilo que eu gosto e me afastar daquilo que eu não gosto. E eu fui colhendo e isso deu certo. Aí chega o 10º elo, eu tenho essa grande fala não lúcida. Eu digo, já sei como viver para ser feliz. Já tenho controle de tudo. É só eu ir atrás do que eu gosto e evitar o que eu não gosto. Já sei, gente. 10º elo é assim, a verdade. Né? Eu chego cheio de razão nos lugares. Já sei como fazer isso. Já sei como resolver isso. Já sei. É o sabido. É o elo da certeza. Eu tenho certeza como faz para viver bem. É só eu me afastar daquilo que eu não gosto, me aproximar daquilo que eu gosto. Aí vem esse 10º com a certeza, aí vem o 11º elo. O 11º elo é a vida. Aí a vida não nos obedece. Lembrando, ela não vai nos obedecer. Então, às vezes eu quero aquilo e não consigo. Às vezes eu quero me afastar de alguma coisa e eu não consigo. Então, quando eu não consigo aquilo que eu tinha certeza, né? 10º elo eu tinha certeza. Chegou no 11º, não aconteceu isso. A minha vida não está acontecendo dessa forma. Eu não consigo ter tudo que eu quero. Aliás, já mudei de ideia. Ainda tem essa. Aquilo que eu queria nem quero mais. É tudo tão tecido de ilusão que eu nem aquilo que eu não quero mais. Agora estou presa naquele querer, né? Mas eu estou fazendo, eu decidi fazendo assim e agora estou nessa encrenca. Aí na vida não acontece. Aí de repente acontece uma coisa que você não gostaria. Você passou num lugar que você sempre evitava, aí você odeia cemitério, vem o trânsito e passa na frente do cemitério. Aí você começa a descobrir que a vida vai fazendo coisas que não está sob o seu controle. E aí, 12º, estamos sofrendo. Né? Então, o sofrimento foi construído em 12 etapas. Né? Ou seja, não aconteceu aquilo que eu gostaria que acontecesse, por isso eu estou sofrendo. Né? O que eu gostaria que acontecesse, não é só eu gostaria, eu tinha certeza que foi o 10º elo. Eu já estava no mundo certo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Né? A vida é que não me obedeceu, e aí eu fui parar no 12º em sofrimento. Né? Então, aí eu vou começando a olhar à volta. Eu estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Porque não aconteceu o que eu queria que acontecesse. Né? Mas por que não aconteceu? Eu tinha tanta certeza. Eu sempre fiz, sempre deu certo o 10º elo. Né? E eu venho vindo, fazendo, já experimentei, gostava, tá? Foi dando no 9º elo. Né? Aí eu vou indo, né? Que referencial usar? O gosto ou não gosto. Aí eu vou vindo, vou voltando no 1º elo onde eu estou, olhando para o mundo externo, não vendo a coemergência e não vendo outras cegueiras, visão limitada, e aí mexendo no mundo externo até chegar no 10º elo eu achar que eu estou mandando muito bem na vida, 11º a vida não é isso, né? 12º eu estou em sofrimento. Então, essa é... Eu posso desconstruir o sofrimento quando eu estiver nele e só flagrar. Falar, nossa, olha só, eu estou sofrendo. Aí eu digo assim, porque eu comprei o vestido novo, foi para a lavanderia, voltou não sei o quê.
Na verdade, a vida não aconteceu. Eu comprei um vestido novo, eu gostaria que ele ficasse em ordem, aí não ficou, eu estou em sofrimento. Aí eu começo a perceber que todo o meu sofrimento é que não aconteceu aquilo que eu queria que acontecesse. E que eu tinha certeza, aliás, por experiência. Então eu vou fazendo um refúgio nos 12 elos. Eu vou mexendo as coisas externas para ir para o lado que me agrada, ir para aquilo que não desagrada, sem olhar com profundidade essa minha flutuação, até do gostar e não gostar, e de que eu não estou olhando de forma ampla. Eu estou olhando de forma restrita, limitada, a partir das minhas marcas, e eu construí o mundo ali. Né? Eu estou muito frágil, prontinha para sofrer. Porque eu construí toda a minha experiência de vida numa coisa binária, assim, gosto ou não gosto, que eu mudo de ideia, inclusive. Né? Então, esse referencial é o referencial da roda da vida. Aí o que acontece? A gente está em sofrimento. Aí a gente pensa assim, não, eu que não fiz tão certo. Eu deveria ter feito melhor. Aí eu começo de novo. Então, a cada vez que há um sofrimento ou uma morte do 12º elo, como diz o Lama, fica aí, fica no sem chão, fica no meu mundo, caiu, mas rapidinho a gente já constrói o próximo sequência dos 12 elos. E aí a gente vai por vidas, construindo os 12 elos, achando que em algum momento vai virar o bolo de chocolate, vai ser bom. Né? E aí os mestres falam, não tem saída. Podemos mexer no namorado, podemos mexer no trabalho, nós podemos mexer todinho no mundo externo, não vai ter saída. Nós vamos em algum momento sofrer. Pode demorar um pouquinho, nós vamos sofrer. O olhar agora para poder transformar, para poder ter a liberação, né, o caminho, os 8 passos, que não é o tema aqui, eu estou mostrando a dor, mas a saída que tem é a gente, uma delas, o Buda dá com detalhes. Primeiro nós vamos melhorar, pacificar nossas relações na vida, né, os primeiros passos do nobre caminho de 8 passos. Procuro não causar danos, ter uma vida mais pacífica, fazer o bem, até para eu poder ter uma tranquilidade. Porque se eu sou um causador no mundo, é difícil eu poder sentar. Dívida, pessoas querendo te matar, é horrível. Né? Você está pacificado, está bem, não causando muito, roda da vida não tem muito jeito. A gente pode fazer tudo de bom, vai ter alguma coisa que a gente não vai fazer tão legal, roda não tem jeito. Mas eu dou uma melhorada. Aí eu começo a silenciar e começo a tentar acalmar primeiro todas as perturbações que vêm da própria história, da própria roda. Aí, a hora que eu acalmar, eu entro com a visão prágina, onde eu vou olhar não é, mas é, até ir trocando a visão e depois praticar a liberdade frente à visão. Esse é o caminho todinho do Buda. Né? Caminho testado por ele e por todos há 2.500 anos atrás. Então, assim, eu brinco, pode ter vários caminhos acontecendo. A gente está apresentando um caminho bem tradicional, bem clássico. Não tem uma coisa que é nova, né? Não há uma novidade, nem nas técnicas meditativas. Hoje em dia tem várias técnicas do mindfulness, várias técnicas novas de meditação. Não são as técnicas budistas. As técnicas budistas são outras. Tem outros objetivos, tem outras experiências. E nós temos um caminho de técnicas. Então, assim, quem quiser, existe a possibilidade, não só aqui no SEB, como qualquer centro budista ou outro lugar que vocês queiram. Né? Mas aqui existe tanto o estudo para aprofundar a roda da vida, os 12 elos, nós temos horários no SEB, né? Como também as meditações, a saída e o estudo, onde a gente vai se aprofundar no Prajna Paramita, para ter a visão correta da realidade, que é a visão que libera a experiência perturbadora. Né? Então, 1h15, foi um tempo longo, e aí deu para dar uma passada geral. Né? Isso eu estou estudando há 20 anos, vocês podem imaginar como cada detalhe é profundo. A turma aqui da Roda da Vida, né? Tá vendo a Bia? Tem um estudo aqui quinta-feira à tarde, a Eliana está estudando, refaz o livro, começa de novo e tudo mais. A gente vai entendendo, porque nós nunca tivemos esse aprendizado, esse olhar mesmo. Como é que é essa emoção? O que está acontecendo? Onde eu estou construindo isso? Eu me olhar e fazer as perguntas corretas, sabe? Eu tive uma amiga, assim, num grupo de 12 elos,
bem jovem mesmo, adolescente mesmo, de 15 anos, 14 anos. E ela frequentava, sempre, super curiosa. E aí um dia ela resolveu se abrir, assim, para todo mundo. Mas ela se abriu com a pergunta mais correta que eu vi alguém fazer, né? Ela se abriu assim, que na escola ninguém gostava dela. Ela sempre recebia o bullying. Ela era feia, ela era tudo de ruim, né? Aí ela contou que na última semana os meninos começaram a dizer que nunca que ela ia receber um beijo na boca porque ela era nojenta, que nunca ninguém ia querer, que não sei o quê. Então ela chegou lá, né, com toda essa experiência. Aí ela veio com a pergunta correta. A mãe veio com uma pergunta e ela veio com outra, né? A mãe querendo mudar de escola, fazer todas as coisas, e ela, no grupo dos 12 elas, ela disse assim: o que eu posso mudar em mim para que as pessoas me venham de outra forma? Nossa, quando ela disse isso, eu falei, agora já era. Agora você vai. Porque foi a pergunta correta. Não é, tira da escola, bullying, mata os garotos que fizeram bullying, não sei o que mais. Não, ela, de repente, ela se viu naquela história. E eu vi de uma profundidade que eu poderia transformar em mim, que as pessoas passem a me olhar de outra forma. Aí todo mundo babou. Eu disse, essa pergunta já te fez a saída, né? Se você não tivesse feito essa pergunta, você ia ficar como todo mundo sem saída. Mas você fez a pergunta correta, como é que eu me transformo? Bom, transformou. 2 anos depois estava a menina todas lindas. Ela até tinha fisicamente, assim, sabe aquelas figuras que a gente vê até em novela, que eles fazem a mulher ficar bem feia, põe não sei o que da boca, no dente, cabelo assim. A menina era toda estranha mesmo. Ela já se achava, todo mundo achava. Dali a pouco a gente foi vendo ela aparecer. Dali a pouco um dia elegante, um outro corte de cabelo, uma outra assim, um outro sorriso. Dali a pouco ela estava com um namorado, daqui a pouco mudou. Eu babei. Ela mudou a vida dela inteirinha, sendo que a ação no mundo que os outros iam fazer era infindavelmente ficar trocando ela de escola, de outros, porque ela dentro ela estava continuando passando aquela imagem, né? E ela se transformou. Aí ela se transformou porque ela fez a pergunta correta. Senão, assim, o mundo é culpado? Então eu não tenho o que fazer, eu vou sofrer o resto da minha vida que eu vou receber isso. Mas ela não, ela disse, como é que eu posso mudar? E mudou, né? Então, assim, qualquer experiência é muito legal quando a gente entra no caminho. Não que a gente não vá cuidar do mundo externo, ter os devidos cuidados, respeito, enfim. Mas eu digo assim, transformação acontece na hora que eu me incluo. Que eu faço a pergunta, como é que eu posso agir e mudar diante daquilo? Por que estou agindo? Eu estou olhando para o meu mundo interno, e aí eu tenho condições de construir pela mente livre novas identidades, novas histórias. Agora, se eu achar que o mundo externo é culpado por aquilo que eu estou sentindo, não tem o que fazer. Fica ali, vai sofrer. Então, é legal a gente se incluir, né? A gente não põe mais o mundo externo é culpado pela minha alegria e pela minha tristeza. Responsável por ambos. Não, eu faço parte. Aquilo pode acontecer e eu posso achar naquele momento que é bacana ficar feliz, eu posso achar que não. É esse mundo interno. Então, isso, toda a roda da vida, por isso que a gente está falando, não é um lugar físico, é um olhar. Eu tenho o software, o olhar da roda da vida, ele é construtor de sofrimento, de desarmonia. O olhar lúcido, que é o olhar coemergente, que não vê a cegueira, que está vendo a realidade como ela é, ele libera o sofrimento, ele não cai nos 12 elos. Então a gente diz, a gente não quer mais o refúgio nos 12 elos, ficar sempre fazendo a mesma coisa. A gente está entrando agora na transformação interna. A nossa grande aventura do praticante é o mundo interno. Agora a aventura externa ficou... A gente nem quer. Assim, a grande aventura é a gente poder fazer essa transformação do mundo interno e aí as vidas se transformarem. Então, agradeço. Obrigada aí. Boa sorte para todo mundo. Assim, eu estou indo embora depois do Carnaval de Floripa, né? Fiquei um ano aqui, foi uma alegria, assim.
Estou indo para o SEB lá em Alto Paraíso, todos estão convidados. Afinal, eu saio de um paraíso, vou para outro paraíso, né? Só que lá é chapada, né? As cachoeiras, aqui são as praias. Aqui está no nível do mar, lá está no alto. Então, são todos muito bem-vindos, tem os retiros lá. E é isso. Se eu puder deixar alguma ideia, sempre façam perguntas profundas, instigue as crianças a fazerem grandes questões, e aí depois a gente vai buscando, né, novas possibilidades a partir dessas questões. Né? Mudar a questão do aposentadoria, profissão, do que eu vou ser quando crescer, trazer umas outras questões, né, maiores de sentido da vida, de experiência, isso vai abrir a nossa vida. Né? Então, existe uma dedicação? Então, por favor. Maravilhoso isso. Momento especial, gente. Esses dias de carnaval, se não puder, pode, né, Fausto, fazer só um dia, se não puder fazer tudo. Não, um período, aprofunda. O templo é lindo, aí vai ter experiências meditativas, tudo isso é a saída, né? Bem lembrado. Tem a tenda infantil, pode ir com os filhos. Olha lá. E suco verde, a nossa rainha do suco verde, né? Ninguém sabe mais do que ela. Então, assim, bem pertinho, 70 quilômetros. Quem quiser ir mais longe, tem o Lama Santa, tem lá no Rio Grande do Sul, em Viamão, também uma semana aí é uma semana do retiro de verão. É o carnaval inteiro, de sexta até o outro domingo. Né? Então, então também, normalmente também tem o canal do YouTube. A gente fez, o Henrique fez uma coisa maravilhosa, se vocês puderem fotografar, os links todinhos do SEB, para ver onde é o YouTube, o nosso mailing, nosso site. Então, todos os links, pode fotografar no celular, e aí ver onde tem os retiros, os lugares que pode ir. Sempre tem várias atividades aqui em Canelinha. É lindo lá, é imperdível. E aqui em Floripa tem nas salas, estamos com salas novas, também é questão de se informando. Assim. A gente vai sempre divulgar nos sites, no Face, e para que todos possam acompanhar qualquer coisa, entrar em contato. Pode, claro que pode.